Maravilha, maravilha, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4. Neste capítulo, nós vamos ver o início do ministério de Jesus, as tentações de Jesus, um jejum de 40 dias, e nós vamos entender agora realmente como devemos seguir Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Quem é o tentador da nossa vida? Você é tentado, eu sou tentado. É sempre o diabo. O diabo nos tenta. Agora, observa no versículo 1 o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é o Espírito? É o Espírito de Deus. Existe uma trindade no mundo glorioso de Deus, que é Deus Pai Criador, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Os três são um, todos formam essa divindade, mas cada um com um papel diferente. São um com papéis diferentes. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus. Jesus, sendo Deus encarnado, ninguém vai ao Pai senão por mim, sendo Deus encarnado na terra. É levado pelo Espírito. Isso tudo para se cumprir a vontade do Pai, que é o Deus Criador. Esses são os três papéis: Pai, Filho e Espírito Santo. E quem estava tentando Jesus? Diabo. O tentador é sempre o diabo. Quem te tenta é o diabo. Por que o Espírito levou Jesus para o deserto? Porque precisava ser cumprido o propósito de Jesus na terra, que era salvar a humanidade. Nós vamos entender isso com mais propriedade à medida que nós avançamos no Evangelho. Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Gente, eu fraco do jeito que eu sou, você fraco do jeito que você é, um dia sem comer, a gente está esfomeado, é verdade ou não? Jesus ficou 40 dias. Agora você começa a entender, ele sendo carne como nós, encarnado aqui na terra, você começa a entender o poder espiritual de Jesus. E ele vai ensinar isso agora. Qual é o alimento de Jesus, como ele ficou tanto tempo. O nosso alimento vai ser explicado agora. Versículo 3, a primeira tentação de Jesus. Então o tentador, quem é o tentador? Diabo, muito bem. Aproximando-se, disse a Jesus, o diabo, ele conhece as Escrituras, ele é audacioso, ele se aproximou de Jesus. Se você é filho de Deus, Jesus, mande que essas pedras se transformem em pães. Isso está escrito, que é possível transformar pães e pedras para o Filho do Homem, para aquele que crê. O que Jesus responde? Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus fazia naquele tempo? 40 dias em jejum. Ele estava se alimentando do que saía da boca de Deus. Meu filho, vá, cumpra esta missão para poder salvar todos aqueles que em ti passaram a crer. Então, neste momento, Jesus estava vivendo pela palavra da boca de Deus e ele sabia que isso era possível. É isso que ele nos ensina. Essa é a primeira grande lição de Jesus. Quando você se sentir fraco, enfraquecido, sem dinheiro, sem o pão de cada dia, sem emprego, lembre-se sempre, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Existe um provérbio que diz, resumidamente, ter pouco na presença de Deus é muito, e ter muito fora da presença de Deus é nada. Então, muitas das vezes, há quem tenha muito dinheiro, mas não tem Deus, vive uma angústia eterna e viverá essa angústia eternamente. Agora, o pouco, Jesus sem comer, sem beber 40 dias, ele estava firme, porque ele tinha a palavra que vinha da boca de Deus. Essa é a grande chave. E não para por aí. Essa foi só a primeira tentação. Vem a segunda. O diabo conhecia as Escrituras, conhecia a fraqueza do corpo, mas Jesus foi mais forte, glória a Deus. Deus não deve ser testado. Você já ouviu uma historinha que não está na Bíblia, mas que reflete o que eu vou ler agora para você? Que a pessoa estava numa enchente e todo mundo dizia, sai daí, você vai morrer. Mandou um barco, não, Deus vai me salvar. Mandou uma prancha, não, Deus vai me salvar. Mandou bombeiros, não, eu não vou com você, Deus vai me salvar. E a pessoa morre. E quando ela chega no céu, ela conversa com Deus. Deus, por que não me salvaste? E Deus diz, eu te mandei bote, eu te mandei barco, eu te mandei bombeiro.
Ou seja, Deus muitas das vezes, ou na maioria das vezes, Ele nos manda pessoas, Ele nos manda recurso, Ele nos dá condições. A gente tem que estar com os olhos espirituais abertos para enxergar. E aqui nós vamos enxergar Jesus ensinando isso. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: olha, o diabo levou Jesus à cidade santa. Então o diabo ele tinha acesso à cidade santa. Ele entrava em Jerusalém, ele entrava no pináculo do templo, claro que sim. Não se engane achando que o diabo, que Satanás, ele não entra. Ele não entra se tu tiveres fé e tu expulsares. Caso contrário, ele fará morada. Um dos grandes ensinamentos de Jesus Cristo é que nós vivemos uma vida espiritual. É a fé que nos afasta de Satanás. Não é mais o local, não é o que eu faço ou deixo de fazer em termos de obras. É a minha fé, é a minha vigília, é o meu jejum. Mas falaremos isso adiante. Eu confesso que eu já gostaria de adiantar algumas coisas, mas vamos no step by step, passo a passo. Vamos continuando, versículo 6. O diabo disse: se você é filho de Deus, lá no pináculo do templo, lá em cima no templo, se você é filho de Deus, testando, você vai ouvir muito isso. Se você é crente, se você crê em Cristo, opa, só um pouquinho, o tentador é o diabo. O tentador é o diabo. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Está escrito em Salmo, está escrito: aos anjos ele dará ordens a seu respeito, vai te sustentar. Isso é uma grande verdade. O que o diabo está dizendo aqui, o que o encardido, aquele que já foi vencido na cruz, ele está dizendo aqui: olha, a Bíblia diz, te atira, Deus vai te segurar. Tu não é filho de Deus? O encardido está falando isso para o nosso mestre. Olha que ousadia. Por isso que tem duas coisas que eu espero na glória. Duas coisas. Quando eu partir para o outro plano, eu espero que você deseje isso. A primeira é encontrar Jesus face a face. Essa é a grande glória. E a segunda é ver diabo, o tentador, ser queimado no fogo do inferno por toda a eternidade. Eu espero por esses dois momentos na minha vida espiritual. Olha só, Jesus, porque ele é a fonte de todo o mal, o diabo. Satanás é a fonte de todo o mal. E o destino dele é queimar no fogo eterno, porque Jesus o venceu. Você vai entender isso ao longo do Evangelho. Se você já conhece o Evangelho e já sabe disso, glória a Deus, mas é sempre importante termos isso presente. Versículo 7, Jesus respondeu: como é que é? Você, tentador, eu estou 40 dias sem comer e sem beber. Você quer que eu me atire daqui para que Deus me sustente? Porque você está dizendo? O que Jesus responde? Com a Escritura. Jesus só responde com base na palavra de Deus. Também está escrito, encardido: não põe à prova o Senhor seu Deus. Eu não tenho por que colocar à prova. Lembra que eu falei da historinha do bote? Deus mandou. Não tem que colocar à prova o Senhor, meu Deus. Eu vou colocar à prova, Deus, eu vou me atirar aqui, meu Senhor, e o Senhor me segura. O que é isso? Nós estamos brincando de parkour, né? De ficar, e Deus vai lá e sustenta. Não existe isso. Deus vai sustentar, não vai deixar que tropece quando eu estiver passando por provas e verdadeiramente eu clamar o nome do Senhor. Aí Ele vai me segurar, vai dar ordem aos anjos, que são milhares e milhares e milhares, e pelo menos um que seja, vai me sustentar e vai me segurar. Mas eu colocar Deus à prova, jamais. E Jesus testifica isso. Ele poderia, se Jesus realmente tropeçasse e caísse, Deus o sustentaria, eu não tenho a menor dúvida. Mas Ele não ia fazer isso para colocar à prova, e ainda mais sabendo que aquilo vinha do tentador. Está claro isso, gente? Olha que coisa maravilhosa. A verdade que liberta. Vamos continuar? Vamos. Somente Deus deve ser adorado. Eu acho isso maravilhoso. Ó Deus amado, que me deste condições em vida de conhecer essa verdade. Perdi tanto tempo, foram 40 anos no deserto.
para ser revelada essa palavra a mim, a palavra de Deus. Somente Deus deve ser adorado. Vamos entender versículo 8 e a terceira tentação. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Então veja, estava no deserto, lembra? Deserto, transforma essa pedra em pão? De forma alguma. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Subiu no pináculo do templo na cidade santa, olha a ousadia do diabo, te atira aí que os anjos vão te segurar porque está escrito. Jesus, não, mas também está escrito. Não coloque seu Deus à prova. Agora vem a terceira. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Gente, isso muitos são tentados hoje, viu? Muitos são tentados hoje. O que a gente vê constantemente em redes sociais, se afaste de redes sociais, uma dica importante, daquele vício das redes sociais, veja só o que interessa, selecione. O que a gente mais vê na rede social é gente aceitando esse convite do diabo. Tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar. Aí a pessoa fala, mas eu não adoro Satanás. Quando você adora o dinheiro, você está adorando Satanás, porque está deixando de adorar a Deus. E sabe o que Jesus responde? Vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Não preciso dizer mais nada. Jesus já falou por nós. Adore somente o seu Deus. É errado, Diogo, termos dinheiro? Claro que não. Claro que não. Trabalhar, gerar bons frutos a partir do trabalho, receber, ter dinheiro, não é errado. O errado é adorar o dinheiro, é colocar o dinheiro como a fonte de tudo aquilo que vai me dar prazer. Viver para o dinheiro, não, viva para Deus. A palavra diz, buscai primeiro o reino do céu e o resto lhe será acrescentado. O dinheiro é o resto, o reino dos céus é o principal. Não podemos inverter essa ordem. Jesus estava com fome, estava no deserto, estava cansado. Imagina a cena, 40 dias sem comer e sem beber. De repente o tentador vem, olha, todos esses reinos, tu vai ser servido, tu vai ter comida, vai ter bebida, o que tu quiseres. Basta que me adore, fala, eu quero, puf, pronto. Jesus, não, adore somente o Senhor, é seu Deus. Pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. Está ligando essa chave na tua cabeça, no teu espírito. É isso que Deus manda eu te dizer, porque é a palavra dele. Aqui não é mérito meu, eu sou só um interlocutor. Aqui é a honra e glória para Jesus Cristo, para o nosso Deus Altíssimo. Vamos adiante. Empolga, desempolga. Empolga, desempolga, né? Deixa eu desempolgar um pouquinho para continuar a palavra, porque senão não vira um estudo, né? Já vai virar uma pregação e o nosso objetivo nesse momento é você entender a palavra. Vamos lá. O diabo agora em retirada. Porque depois de tudo isso, depois de Jesus ter sido tentado 3 vezes, o que o nosso mestre diz? Vamos para a palavra. Com isto, o diabo deixou Jesus. E eis que vieram os anjos e o serviram. Opa! Olha, lembra os anjos que vão te suportar? Que o diabo dizia, te atira daí que eles vão te segurar. E Jesus falou, não vou colocar meu Deus à prova. Agora, quando o diabo saiu, Jesus resistiu à prova. Quando você resistir à prova, os anjos vêm e o servem. Diogo, mas eu nunca vi anjo me servir. Mas não tenha dúvida que eles já te serviram muito. Só de você estar vivo nesse mundo maligno, já é a servidão dos anjos por intermédio de Deus. Creia nisso verdadeiramente. Só de estarmos vivos, a vida já é um milagre. Mantermos-nos vivos mediante um mundo que jaz do maligno, onde o diabo toma conta das pessoas de uma forma absurda, já é um milagre. Pode ter certeza que tem anjos servindo. Tem uma música que fala que há anjos em todo lugar, subindo e descendo em todas as direções. Isso é uma realidade espiritual. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. É este o lugar santo que a gente deve buscar. E os anjos serviram Jesus. Eles serviram. Em nenhum momento Deus abandonou Jesus. Deus estava aqui, ó. Filho, persevera. A palavra é essa. Meu filho amado, persevera. E Jesus perseverou. Eu vou mudar para o próximo tema, porque eu me emociono. E se eu começar a chorar, não tem a menor possibilidade de continuarmos. O início do ministério. Olha só, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia.
Não tem como falar de Jesus sem se emocionar. Não tem como. Não tem como. Ao ouvir que João tinha sido preso, qual é esse João, gente? Qual é o João que tinha sido preso? Aquele que estava batizando, que estava dizendo, arrependam-se, que estava endireitando as veredas, endireitando os caminhos para que Jesus viesse. E o João foi preso. Então Jesus ele voltou para a Galileia. Lembra? Eles estavam na Judéia. Jesus estava ali no entorno de Jerusalém. Tanto que ele estava na Cidade Santa. Ele foi tentado lá, inclusive, né, no pináculo do templo. E agora ele volta para a Galileia. Como ele volta para a Galileia? Vamos só lembrar um pouquinho a história dos capítulos 1, 2 e 3. Ele nasceu em Belém. De Belém ele foi para o Egito. Lembra a matança das crianças, aquela coisa horrenda do falso rei Herodes? Do Egito, ele voltou, o pai do Herodes ainda governava, então ele não podia voltar para aquela região de Belém ou da Judéia, então ele subiu e foi morar em Nazaré, que é na região da Galileia. Quando cresceu já, né, quando ele cresceu aos 30 anos, ele vem para onde? Para a Judéia. Ele volta para Jerusalém para iniciar naquele deserto, né, próximo a Jerusalém, para ser tentado. Nesse deserto ele vai para a Cidade Santa, é tentado e sabe, depois das tentações, quando ele passa dessas provas todas, ele fica sabendo que João, ou Batista, lembra que batizava nessa mesma região, lembra? No entorno do Jordão, da Judéia, e batizava inclusive no Jordão. O João ele foi preso. O que Jesus faz? Volta para o norte de Israel, volta para Galileia. Só que ele volta para onde? Para Nazaré. Só que Nazaré, que é a cidade onde ele nasceu, não vai ser ali o ministério dele inicial. Ele vai para Cafarnaum. Eu vou mostrar no mapa para você. Então ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Deixa eu mostrar aqui para vocês, no mapa. Ele estava lá embaixo, lá em Jerusalém, onde tem aquele número 50. Então ele estava ali, dali naquela região do deserto, próximo, na Judéia, aí ele sobe, ele vai para Galileia. Galileia, observa ali no cantinho esquerdo, tem Nazaré. Ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, que é onde tem aquele pontinho vermelho. Então é toda essa trajetória, tá? Toda essa trajetória. Ele ir para Cafarnaum é para se cumprir uma profecia. Olha, verifica comigo. Tá vendo ali o mar? Ele está um pouquinho acima ali daquela área azul de água. Isso é para que se cumprisse uma profecia. E isso aconteceu, versículo 14, para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, um grande profeta, profetizou a vinda de Jesus séculos antes. Profetizou, disse exatamente o que ia acontecer. Então era para se cumprir. Versículo 15. Terra de Zebulon e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios. Observa, é além do Jordão. Então, Galileia dos gentios. Como assim Galileia dos gentios? Primeiro, Diogo, o que é? Por que é terra de Zebulon e Naftali? Porque ali era a terra, eram as regiões de Zebulon e Naftali, aquele entorno, que é onde estava Cafarnaum. E por que é a Galileia dos gentios? Primeiro, faz parte da Galileia, vocês estão vendo, mas vocês vejam que é muito ao norte da Galileia. Então, se você subir um pouquinho mais, você tem, dependendo ali para o lado esquerdo, o Líbano, mais para cá você vai ter a Síria. Então, o que acontece? Aquela região era a Galileia dos gentios. O que eram gentios? Os que não eram judeus, os que não seguiam a lei de Moisés, que era a antiga aliança. Então, os gentios que moravam ali, era para eles que Jesus iniciou o seu ministério. Então, observa que ao invés de pregar para aqueles que já eram os religiosos judeus, ele pregou para os gentios. Se nós formos pensar hoje, que nós levamos da palavra de Deus, é para quem? É para quem já conhece a palavra de Deus? Claro, é importante para reforçar, mas especialmente para aqueles que não conhecem e precisam da palavra para se tornarem seguidores de Cristo. Não é uma verdade? E aqui Jesus já está ensinando isso. Aqui Jesus está ensinando isso. Isso é maravilhoso. E aí começa a luz de Cristo. Eita glória, olha só. Versículo 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz.
Essa luz que vem de Cristo, antes de eu continuar, ela é a luz da verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém vem ao Pai senão por mim, palavra de Jesus. Por quê? Porque a luz é o conhecimento da verdade, que é onde o diabo se afasta. Satanás é trevas, Jesus é luz. Satanás é trevas, Jesus é luz. Quando você conhece a verdade, quem é que se afasta? As trevas. O povo que vivia em trevas, que não conhecia a verdade, viu grande luz. Olha, esse homem está trazendo a luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então veja, João Batista que iniciou a palavra do arrependimento, agora Jesus o faz. João Batista está preso e Jesus começou a pregar para os gentios. Por mais luz que Jesus tenha, a grande luz, todos queriam essa luz? Não. Hoje, todos querem a luz? Não. Você quer a luz. Se você está aqui, porque você quer a luz. Você está sendo alimentado da luz, do conhecimento da verdade de Cristo. Mas não são todos. E aqueles que não querem, aqueles que não aceitam, são aqueles que tentam destruir os que amam a luz. Essa é a guerra do mundo espiritual. E a partir desse momento, Jesus começa a convocar. Você já conhece os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e agora começa o chamamento. Como está o seu chamamento, como aconteceu com você. Versículo 18, como aconteceu comigo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, grande Pedro, né? E André, grande André também. Eles lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Gente, Jesus chamou para serem os 12 apóstolos, aqueles que junto com Jesus iam iniciar a mudança do mundo. Pessoas simples, pescadores. Ah, por que ele não chamou o mestre da lei? Por que ele não chamou um rei? Não, é o simples. Quando a gente olha para uma pessoa simples com desprezo, a gente não está em Cristo. Porque o mundo, ele vangloria quem tem posse material. Jesus não. Jesus quer o simples, humilde. Essa é a beleza de Deus. Versículo 19. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Versículo 20. Olha a obediência. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vocês nem pararam para pensar. Deus conhecia o coração deles. Deus conhecia o coração deles. Como conhece o teu coração, como conhece o meu coração. Então, no chamado de Deus, por que eu falo sempre nos vídeos? Persista, continue. Porque não é hora de pensar se eu devo ou não seguir. É seguir. E o resto, tudo será acrescentado. Mais 2, Jesus vai chamar mais 2. Já chamou Pedro, chamou André. Versículo 21, pouco mais adiante, ou seja, pescadores, né? Então imagina, você está ali no mar da Galileia, 2 pescadores, Pedro e André. Vem cá, meus filhos, sigam-me. Larga tudo, passa a seguir Jesus. Anda um pouquinho mais pescadores. Opa, bora para cá. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, agora Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Que rede é essa, gente? Rede de pesca, né? Visualiza. Você já foi já foi para a praia, né? Vai ali, olha como é que são a vida dos pescadores, era a mesma coisa. É uma vida de subsistência, é uma vida de pesca, uma vida simples. Aqui a gente não está falando de grandes redes de pescadores, de coisas grandiosas. Não, eram pescadores, simples pescadores, estavam ali consertando as redes. Vai, pesca, né? Rasga a rede, arruma. Estão com o pai, vamos jogar as redes. Essa era a vida de pesca, uma vida simples. Então, versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e seguiram Jesus. Quem é que convenceu eles de deixar o barco do pai? Imagina, se eu for pensar com o olhar humano, não com o olhar de Deus,
eu até sei, Deus está tocando no meu coração, que você é filho de Deus, mas olha, eu não sei, meu pai é velho, né? Ou meu pai precisa da gente, a gente está consertando as redes, não posso abandonar meu pai, sabe? Seria uma desculpa. Não, eles deixaram o pai e seguiram Jesus. Certamente esse pai exultava de alegria. Ou não, se não exultava de alegria, isso não faz a menor diferença. Porque quando há um chamado de Deus, não estamos para agradar aos homens, estamos para agradar a Deus. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Ensinar, pregar, curar. Atenção, atenção, atenção. Você já ouviu, eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo: Jesus andava com pecadores. Isso é uma verdade. Jesus era a luz, ele tinha que levar a luz onde havia trevas. Lembra? A Galileia dos gentios. As pessoas viviam em trevas. Onde há pessoas que vivem em trevas? No mundo caído. É claro, se eu procurar pessoas que vivem em trevas naqueles que estão em oração, que seguem Jesus, eu não encontro. Eu encontro luz. Então Jesus andava onde havia trevas, onde as pessoas estavam perdidas, querendo se matar, ou idolatrando dinheiro, ou idolatrando ídolos. É ali que Jesus andava. Mas só um pouquinho. É diferente do que muitos estão pregando hoje. Jesus era como eu. Jamais. Jesus não tinha erro, não tinha pecado. Por que Jesus estava no meio dos pecadores? Eu sou pecador, você é pecador. Mas estava no meio das trevas para ensinar, pregar, curar. Repete mentalmente comigo. Ensinar, pregar, curar. Jesus não estava a passeio. Jesus não estava para se divertir com pecadores. Ele estava para ensinar, pregar e curar. Existe uma grande diferença. Eu posso estar, atenção, num grupo onde está sendo faladas as maiores barbaridades do mundo, num grupo apodrecido, de trevas. Eu posso estar lá para me divertir, ou eu posso estar lá para ensinar, pregar e curar. Eu estarei lá, mas qual é a intenção? E Jesus era ensinar, pregar e curar. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Essa era a missão de Jesus. E agora, ele estava ensinando nas sinagogas. Gentios frequentavam sinagogas? Não. Os gentios não eram judeus, então não fazia sentido eles estarem nas sinagogas. Mas Jesus também pregava para os judeus. Ele pregava para os gentios, pregava para os judeus. Mas, Diogo, existe treva entre religiosos? Será que eu preciso responder? Religião não salva, templo não salva. O que salva é a presença de Deus dentro do coração. Nós falaremos sobre isso em vários e vários vídeos. Atenção, a palavra da Bíblia salva. Bíblia embaixo do braço não salva. A palavra da Bíblia dentro do coração salva. A palavra da Bíblia na mente e não mudando o coração não salva. Essa é a chave. Por que pessoas conhecedores da palavra de Deus exigiram a morte de Jesus? Porque não estava no coração. Eles adoravam outros deuses, outros ídolos. Deus só há um, mas eles criavam para si deuses, que era a avareza, a arrogância, o poder. Aí você pode ter o conhecimento de toda a Escritura, mas mesmo assim estar vivendo em trevas. Forte, né? É assim que funciona. Forte, porém verdadeiro. Ensinar, pregar e curar. É errado estarmos no meio de pessoas que vivem em pecado? Não, desde que o nosso objetivo seja ensinar, pregar e curar e não se moldar àquele mundo pecaminoso. É assim que funciona. Isso é por amor. Isso é por amor. Vamos adiante? As multidões seguiam Jesus. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os tipos de doentes, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele o curou. Aqui começa uma questão interessante. Endemoniado, epilético e paralítico.
Ué, como assim endemoniado? Até epilético eu conheço, epilepsia, paralisia eu conheço, mas não tinha visto endemoniado como doença. Creia, é a maior doença hoje dos nossos tempos, é o endemoniado, como era no tempo de Jesus. Diogo, não fala isso que eu tenho medo. Tendo medo ou não tendo medo, a verdade é uma só. Há pessoas que estão endemoniadas, porque dão legalidade para o inimigo. Isso acontece, é fato, está escrito, está testificado. Por isso que a verdade liberta. Então tenha consciência disso. Qual é a força contra os demônios? A fé em Jesus. Expulsar em nome de Jesus. Ele nos dá autoridade para isso, veremos mais adiante. Versículo 25. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Como hoje, numerosas multidões o seguiam. Aqui é uma imagem ilustrativa, como Jesus estava curando um cego, e eu quero que você fique com essa imagem ao final desse capítulo. Porque muitas vezes nós somos esse cego. Muitas das vezes o nosso coração está em trevas. Muitas das vezes o mundo quer nos sufocar. Mas essa mão poderosa, a mão de Jesus, está sobre a tua cabeça neste momento. Creia. Se inscreva no canal, ative as notificações, persista, porque o melhor está por vir. Deus te abençoe.